Olá, galera do canal Universo Macabro. Me chamo Lucas e a história que eu vou contar hoje vai fazer vocês repensarem o que sabem sobre lobisomens. Mas não pensem que é apenas mais uma lenda, porque o que aconteceu comigo, eu nunca vou esquecer. Tudo aconteceu na pequena cidade de São João Nepomuceno, em Minas Gerais. Eu sempre achei que o interior tinha um clima tranquilo, calmo, até meio sem graça. Mas uma noite, tudo mudou. Eu estava indo para a casa de um amigo, o Marcos, que morava na beira de uma estrada deserta. Essa estrada já tinha uma fama ruim por ali. Dizem que nos tempos antigos ela foi palco de diversos acidentes estranhos, daqueles que não fazem sentido, sabe? Carros apareciam virados, mas ninguém conseguia entender como ou por quê. Sempre que passava por ali, sentia um calafrio. Mas naquela noite eu estava sem medo. Só queria chegar logo. Quando a gente já estava perto da casa de Marcos, ouvimos algo. Era um uivo, baixo, mas com um peso que fazia as árvores ao redor tremerem. Eu e o Marcos trocamos olhares. Ele não estava tranquilo, mas disse que era só um cachorro, algo comum naquela região. Eu sabia que não era só um cachorro. Subimos a ladeira que dava acesso à casa dele e o som foi ficando mais forte. Foi quando vimos algo se movendo entre as árvores. Era grande, muito grande. Pensamos que fosse um animal, talvez um porco do mato ou até um lobo-guará. Mas o que apareceu na nossa frente não era nada disso. Era um ser alto, com pelagem densa e escura. Suas garras faziam barulho ao tocar no chão. E os olhos, vermelhos como fogo, pareciam brilhar na escuridão. A pele, mais parecida com a de um homem, mas toda deformada, esticada, coberta por pelos negros. Ele olhou diretamente para nós. Eu quase não consegui me mexer, como se o medo tivesse paralisado meus músculos. Marcos não teve a mesma sorte e tentou correr, mas o animal avançou com uma velocidade sobrenatural, fazendo um barulho horrível quando saltou. Eu não sabia o que fazer. Estava em choque, mas algo dentro de mim me fez olhar para o lado da casa do Marcos, onde uma velha árvore se erguia com um tronco torcido. Ali, eu vi algo que ninguém deveria ver. Um grupo de pessoas, vestidas de maneira estranha, se aproximando com uma expressão que eu nunca tinha visto em humanos. Eles pareciam estar esperando o lobisomem. Talvez até controlando. Eu não tinha mais dúvida. Aquilo não era apenas uma criatura selvagem. Era algo pior, uma maldição que tomava conta daquela região. Tentei puxar Marcos para dentro de casa, mas já era tarde demais. O lobisomem estava sobre ele, e os gritos que ecoaram naquela noite foram os piores que já ouvi. Eu corri. Corri tanto que achei que ia desmaiar de tanto medo. Só parei quando cheguei em um vilarejo próximo, onde falei com o único policial da cidade. Um homem velho chamado Seu Antônio. Ele me olhou como se já soubesse o que eu ia dizer e falou: "Aqui, você não é o primeiro a contar essa história, filho. Tem gente que desaparece sem deixar vestígios. Outros voltam, mas nunca mais são os mesmos. Cuidado onde pisa, pois a maldição é velha e profunda, e o lobisomem da estrada não é o único." Depois daquela noite, eu achei que a pior parte já tivesse passado, mas estava completamente enganado. Eu ainda estava em choque com tudo o que tinha visto. Os olhos do lobisomem, a forma como ele se moveu, o barulho das garras. Aquilo tudo ficou gravado na minha cabeça como uma tatuagem de pesadelo. Eu não queria acreditar, mas a verdade é que eu sabia que aquilo não era uma alucinação. Não havia como explicar o que aconteceu com o Marcos. Ele desapareceu sem deixar rastro, como se nunca tivesse existido. Eu voltei para a cidade alguns dias depois, tentando continuar minha vida, mas a sensação de que algo estava me observando, me seguindo, não me deixou em paz. Eu passei a pesquisar sobre a história da cidade e sobre as estranhas ocorrências que sempre aconteceram ali. E foi quando encontrei algo que me fez gelar a espinha. Descobri que a estrada onde tudo aconteceu
que a gente chamava de Estrada da Morte, tinha uma história muito mais antiga do que eu imaginava. Nos tempos coloniais, aquela região foi palco de rituais e cultos feitos por antigos moradores que seguiam tradições pagãs, coisas muito antigas que, segundo os relatos, envolviam pactos com seres sobrenaturais. Não sei se vocês sabem, mas existem lendas sobre povos que faziam esses pactos para ter poder, saúde e prosperidade. Mas há um custo muito alto: a maldição. As histórias falam sobre uma criatura chamada Lobisomem da Serra, que assombrava as montanhas e atacava aqueles que ousavam passar por ali em noite de lua cheia. Mas o mais estranho de tudo é que esse lobisomem não seria uma simples criatura amaldiçoada. Ele era, na verdade, o guardião de um segredo muito antigo, algo que aqueles cultos protegiam a todo custo. Foi então que eu encontrei uma velha moradora da cidade, a dona Helena, que disse saber muito sobre o que aconteceu naquela noite fatídica. Ela era uma das poucas pessoas que ainda se lembrava dos eventos de décadas atrás, quando ela era jovem e ouviu os próprios pais falarem sobre os desaparecimentos e o terror nas noites de lua cheia. Aquele lobisomem não é só uma fera, meu filho, ela disse com a voz rouca e séria. Ele é um espírito vingativo, o espírito de alguém que foi traído. Aconteceu há muito tempo, na época do ouro. Eles chamam o espírito de Marcos da Noite, um homem que foi sacrificado pelos próprios companheiros de culto. Ele se transformou em algo que nenhum ser humano deveria se tornar. Eles dizem que ele busca aqueles que têm algo a esconder. E o que aconteceu com o seu amigo não foi por acaso. Aquelas palavras me marcaram profundamente. O nome Marcos não podia ser uma coincidência. A criatura que tinha matado meu amigo, ele queria algo, algo que se conectava com aquela maldição, com aqueles rituais sombrios que ainda estavam presentes na região. E eu estava envolvido agora, mais do que eu gostaria. Determinado a entender o que tinha acontecido, eu decidi voltar àquela estrada. Naquela mesma noite, o céu estava claro e a lua cheia iluminava tudo à minha frente. Eu sabia que era perigoso, mas o que mais eu poderia fazer? Precisava encontrar respostas. Assim que comecei a caminhar pela estrada deserta, o medo se apoderou de mim. O silêncio era ensurdecedor, até que um som estranho rompeu o silêncio. Uivos. Era o mesmo som, mas agora mais próximos. Eu parei de respirar e a sensação de que algo estava me observando tomou conta de todo o meu corpo. Eu me virei rapidamente e vi, lá no final da estrada, uma sombra que se movia lentamente, se aproximando. Mas não era uma simples sombra. Era a mesma criatura. O lobisomem. O Marcos da noite. Eu não sabia o que fazer. Tentei correr, mas meu corpo estava pesado, como se o medo tivesse me paralisado. A criatura estava perto, muito perto agora, e eu podia ouvir a respiração ofegante dela, como se estivesse se preparando para me devorar. Mas antes que pudesse reagir, algo mais aconteceu. Do nada, uma luz forte surgiu à minha frente, iluminando a estrada. Era como se o próprio céu estivesse se abrindo. E ali, em meio à luz, apareceu uma figura estranha. Uma pessoa com roupas antigas, um chapéu grande e um olhar sombrio. Era um homem, mas não parecia humano. Ele tinha algo de sobrenatural. Você não deveria estar aqui, ele disse, com uma voz que parecia vir de outro mundo. Ele vai te encontrar. A maldição nunca deixa quem está marcado escapar. Eu tentei falar, perguntar quem era ele. Mas antes que pudesse entender mais, a luz desapareceu e tudo se tornou ainda mais escuro. A criatura, Marcos, desapareceu também. E o que ficou no ar foi um eco, um sussurro, como se algo estivesse dizendo: você vai voltar. Depois daquela noite, eu não consegui dormir direito por semanas. Sempre que fechava os olhos, via aquele ser, os olhos vermelhos, a pele esticada, e ouvia o uivo do lobisomem ecoando na minha mente. Eu sabia que ele estava à espreita, e mais do que nunca, eu estava certo de que ele não iria me deixar em paz.
Eu tentei seguir a minha vida, mas parecia que algo me seguia, como uma sombra invisível. Sempre que saía de casa à noite, sentia uma presença perto, algo me vigiando, me observando. Uma sensação constante de que não estava mais sozinho no mundo. Mas o pior aconteceu uma semana depois. Foi uma noite de lua cheia e eu, tentando ser racional, disse para mim mesmo que já estava na hora de enfrentar esse medo de uma vez por todas. Eu voltei àquela estrada. Voltei porque sabia que não ia conseguir descansar enquanto não entendesse completamente o que estava acontecendo. Sabia que a resposta estava lá e não podia mais ignorar. Quando eu cheguei ao ponto onde tudo aconteceu, o lugar estava diferente. O ar estava mais pesado, carregado, como se o tempo tivesse parado ali. Era como se a estrada estivesse me chamando, me puxando para o seu interior. E eu, estúpido, decidi seguir em frente. O som da minha respiração era o único som que quebrava o silêncio opressor. O vento balançava as árvores, mas parecia mais um sussurro, como se alguém estivesse conversando em um idioma que eu não entendia. E então, eu vi. Lá na curva, na sombra das árvores, um vulto se movia. Meu corpo congelou. Não consegui mais respirar. Era ele, o lobisomem. Mas não era como antes. Ele estava maior, mais imponente, como se tivesse se alimentado de algum poder sombrio que eu não conseguia compreender. Seus olhos vermelhos brilhavam mais intensamente. E agora ele estava em pé, ereto, como um homem, mas com a forma deformada da besta. Ele não era mais apenas um animal. Ele era algo entre o humano e o demoníaco. Eu tentei me mover, tentei correr, mas minhas pernas não se mexiam. Algo estava me paralisando, como uma força invisível. O lobisomem se aproximou, e dessa vez, não era apenas o som da sua respiração que eu ouvia. Eu ouvi sua voz. E não era uma voz humana. Era profunda, grave, como se saísse das profundezas da terra. Você não pode escapar. Ele sussurrou e a terra ao redor parecia tremer com suas palavras. Você pertence a esse lugar agora, como todos que vieram antes de você. Eu fiquei ali, imóvel, sem saber o que fazer. As palavras da dona Helena voltaram à minha mente. Ele vai te encontrar. A maldição nunca deixa quem está marcado escapar. Foi então que eu lembrei daquilo que ela havia dito sobre o Marcos da noite. Será que o lobisomem era o próprio Marcos? Mas quem era ele realmente? E por que ele estava me perseguindo? Eu não tinha respostas. E o medo? O medo estava tomando conta de mim como nunca antes. Mas de repente, uma luz cortou a escuridão. Era a mesma luz que eu vi naquela noite, quando a figura misteriosa apareceu para me avisar. Dessa vez, mais forte, mais intensa. E eu vi a silhueta do homem novamente. Dessa vez mais perto, como se estivesse tentando me proteger, ou talvez me guiar. Ele olhou para mim e, com uma calma que não combinava com o caos ao nosso redor, disse: Ele não pode te levar agora. Mas você tem que tomar uma decisão. Você vai ser parte da maldição ou vai lutar contra ela? Antes que eu pudesse dizer algo, o lobisomem rosnou e deu um passo para frente, mas o homem estendeu a mão, e uma onda de luz o envolveu. O lobisomem, então, recuou, mas seus olhos continuaram fixos em mim, como se soubesse que não seria naquele momento que eu iria sucumbir. Vá embora, agora! O homem gritou. Corra e não olhe para trás. Eu não pensei duas vezes. Eu corri como nunca antes, mas a sensação de estar sendo seguido nunca me deixou. Eu podia ouvir os passos pesados atrás de mim, cada vez mais próximos. Sabia que, se olhasse para trás, seria o fim. Eu consegui chegar até a cidade sem olhar para trás uma única vez. Mas algo em mim mudou naquele momento. Eu sabia que o lobisomem não tinha ido embora. Ele estava apenas esperando até a próxima lua cheia. E sabem o que é mais estranho? Eu não fui o único a passar por isso. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a contar histórias sobre ver uma criatura nas florestas perto da estrada. Relatos de luzes estranhas, de uivos em plena noite. A maldição estava se espalhando, e eu sabia que eu não era o único marcado.
Agora, a cada lua cheia, a sensação de estar sendo observado me persegue mais do que nunca. E eu sei que aquele ser, o lobisomem, não vai me deixar em paz. Não até que eu entenda completamente o que ele quer, o que ele busca. E até que eu tome uma decisão. A pergunta é: até onde você iria para fugir de uma maldição? Até onde você iria para salvar sua própria vida? E a pergunta que não quer calar: quem será o próximo a desaparecer na estrada da morte? Eu não consegui mais ficar em paz. Eu pensava que, ao voltar para a cidade, teria segurança, mas era o contrário. A sensação de estar sendo seguido, observando cada passo meu, só aumentava. E para piorar, algo estranho estava acontecendo na cidade. O povo estava começando a desaparecer. No começo, foram pessoas isoladas. Um senhor idoso que morava na beira da estrada, uma moça jovem que trabalhava na mercearia. Todos desapareceram sem deixar vestígios. Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas uma coisa era certa. Algo estava errado em São João Nepomuceno. E todos os desaparecimentos estavam acontecendo sempre durante a lua cheia. Eu já não sabia mais em quem confiar. Fui até o seu Antônio, o policial velho que já tinha falado comigo antes, na esperança de entender melhor o que estava acontecendo. Ele sempre tinha um jeito de saber mais sobre as coisas, como se ele já tivesse visto de tudo. Quando cheguei na delegacia, o clima estava mais pesado do que nunca. O que está acontecendo, seu Antônio? Eu não aguento mais. Todo mês, alguém some. Perguntei sentindo a pressão de todos os desaparecimentos sobre mim. Ele me olhou de uma maneira estranha, como se soubesse mais do que estava disposto a contar. Mas depois de um longo silêncio, ele falou: Você ainda não entende, né, meu filho? Esse lugar é amaldiçoado. Não é só o lobisomem. Tem algo mais profundo, mais antigo. A maldição vem de antes dos tempos coloniais, muito antes da estrada que você conhece. Eu sou um dos poucos que ainda sabe disso. Eu vivi o suficiente para ver a verdade. E a verdade é que São João Nepomuceno foi construída sobre as cinzas de algo muito sombrio, algo que foi alimentado pela escuridão, e até hoje essa escuridão ainda está aqui. Eu fiquei em choque. O que ele estava tentando me dizer? A cidade não era apenas um lugar comum. Estava carregada de algo muito pior. O seu Antônio então me levou para o porão da delegacia, onde ele tinha um velho arquivo que ninguém mais se atrevia a abrir. Era um diário, amarelado pelo tempo, com a capa de couro já desgastada. Ele me entregou e falou com a voz tremendo: Isso é o que aconteceu há muitos anos. Os primeiros cultos começaram quando as minas de ouro começaram a secar, e os homens daqui, desesperados, buscaram poderes que não deveriam ter tocado. Eles chamaram um espírito, algo que não era mais humano, algo que devia ter sido esquecido. E esse espírito foi quem criou o lobisomem. Ele foi a primeira vítima do pacto, mas não a última. Abri o diário com as mãos trêmulas. As páginas estavam cheias de relatos de rituais obscuros, de pactos feitos com um ser antigo e maligno. As descrições sobre a criatura eram perturbadoras. Não era apenas uma besta, mas um guardião de algo muito mais aterrador. O lobisomem não só atacava para matar, mas também para proteger o segredo por trás da maldição. Ele era o emissário da morte, mas também o guardião de um segredo tão antigo quanto a cidade. À medida que eu lia, uma sensação de desespero tomou conta de mim. Estava claro que o que Marcos, o meu amigo, havia feito, o que ele havia desafiado naquela noite, não era apenas um monstro qualquer. Ele estava envolvido com algo muito maior. Algo que ligava a cidade, a estrada e até mesmo eu àquela criatura. Eu já estava começando a entender o que o lobisomem queria. Ele estava me seguindo porque eu sabia demais. Eu tinha sido marcado pela maldição de forma indireta, mas suficiente para despertar o espírito vingativo que habitava aquelas montanhas. Fui até o cemitério da cidade, onde se dizia que os primeiros rituais tinham acontecido. O lugar estava vazio e escuro, a única luz vindo da lua cheia. Eu sabia que era ali, naquele antigo campo de sepulturas, que eu encontraria as respostas que buscava. E de fato, quando pisei no solo, um arrepio percorreu minha espinha.
como se a terra estivesse viva, reagindo à minha presença. Foi então que vi. Entre as lápides quebradas e os túmulos esquecidos, uma figura se erguia da terra. O mesmo homem com roupas antigas, o misterioso que havia me ajudado antes, estava ali, como se surgisse das sombras do próprio cemitério. Você voltou? Eu sabia que você voltaria. Ele disse com sua voz grave, sem emoção. Quem é você? O que está acontecendo aqui? Eu perguntei, com o coração acelerado. Ele olhou para mim, e seus olhos tinham um brilho que não era humano. Eu sou um dos últimos guardiões. A verdade que você busca está aqui, nas fundações da cidade. O lobisomem não é a única coisa que você precisa temer. A cidade foi construída sobre o poder de um culto, e eles selaram o destino de todos que aqui moraram, inclusive o seu. Você está mais envolvido do que imagina. Mas não há mais tempo. O pacto está perto de se completar. O espírito do lobisomem vai tomar tudo. Ele me apontou para um túmulo antigo no centro do cemitério. Aqui está a chave para tudo, disse ele. A chave para quebrar a maldição ou morrer tentando. A sensação de pavor foi tão forte que me senti tonto. Eu sabia que tinha de fazer algo, mas o que poderia ser mais aterrador do que aquilo? Se eu mexesse naquele túmulo, poderia estar liberando algo ainda mais maligno do que o próprio lobisomem. Eu fechei os olhos, respirei fundo e fui até lá. A lâmina da minha faca de caça tremia nas minhas mãos, e quando eu a cravava na terra, senti o chão tremer, como se o próprio cemitério estivesse vivo, esperando para ser libertado. Mas antes que eu pudesse abrir o túmulo, uma sombra enorme se ergueu sobre mim. O lobisomem. E agora, galera? A pergunta é: até onde eu posso ir para quebrar essa maldição sem cair de vez nas garras desse espírito sedento de vingança? Eu não sei, mas uma coisa é certa. Agora não há mais volta. A lua cheia brilha no céu, e a estrada da morte me chama novamente.